direto com o ambiente, faz com que esses lixos jogados de uma forma, como nós estamos vendo, vem a provocar de uma forma desagradável, essa agressão ao meio ambiente, através dos aterros. A gente observa aí, os lixos, juntamente com a sacolinha, eles não vão se decompor de uma forma normal, natural, e aí provocando todo esse transtorno. Pode passar. Então, o presente projeto, o que eu quero com esse projeto, e eu quero ressaltar que esse projeto tem uma relevância muito grande a nível nacional, e muitos estados e cidades que já aderiram, e tem tido uma aceitação muito boa, e nós veremos aqui o que ele pode trazer, o lado positivo que ele pode nos trazer. O presente projeto ele visa proibir a utilização de embalagens e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais existentes em nosso município, com o objetivo de garantir a defesa do meio ambiente, através da implementação de política preventiva de caráter educativo ambiental em prol da proteção dos interesses das gerações futuras. Quando eu disse que nós temos que fazer a nossa parte, quero ressaltar também até a nossa campanha da fraternidade na Igreja Católica. O tema principal é relacionado com o meio ambiente, com a água, e esse projeto também vem ajudar a conscientizar a população, principalmente com o intuito de cuidar daquilo que realmente é nosso. Aí mostra os supermercados, já alguns aderindo, né? Esse projeto importantíssimo, e a adaptação com relação ao modelo de sacolinha que pode ser utilizado, né? De uma maneira que não venha a prejudicar o meio ambiente. Pode passar. Estamos aí a criança aí, ó. Que bom. Considerando tratar-se de um projeto atual e inovador, que visa garantir também o bem-estar social e desenvolvimento sustentável, isso é muito bom ressaltar, fundamentalmente sobre a ótica ambiental. Pode passar. Quando eu digo isso, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu sei que é um desafio para todos, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. A sociedade civil faz a parte, que somos nós, o Estado, através, nós, homens públicos, detentor de cargos, fazemos as nossas leis voltadas para esse assunto importante, e o setor privado também, através das empresas, contribui. Então, esse desenvolvimento sustentável é um desafio para todos, e nós temos que estar coligados, esse elo tem que funcionar para que as coisas venham a acontecer com sucesso, porque nada mais, se cada um de nós, esse elo, professor Reginaldo, não fazer a sua parte, de nada vale o nosso esforço com relação a tudo que estamos discutindo aqui nesse momento. Pode passar. Aí mostra as crianças, cuidando realmente, verde. Então, no artigo 1º do projeto, na forma do artigo 200 da Constituição da República Federativa do Brasil, fica proibida a utilização de embalagens de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais existentes no município de Barretos. E aí, pode passar. Mostra aí o modelo, né? Sacolinha, pode passar. Então, nesse parágrafo único, vai ficar permitido o uso de sacolas somente biodegradáveis ou oxibiodegradáveis nos apontados estabelecimentos que eu vou estar citando agora, pode passar. Aí o modelo da sacolinha, bem prática, verde para chamar realmente a atenção, a natureza agradece, que é os dizeres que estão ali, e os estabelecimentos tratados nessa lei terão prazo de 10 meses para se ajustarem aos presentes termos legais. 10 meses, a partir do início de sua vigência, para que não sofra a ascensão combinada no caput. Então, a gente vai dar esse período para que as empresas possam estar se adequando. De 3 meses, né? Temos uma emenda aqui que foi aprovada realmente em primeira discussão, que nós estamos reduzindo esse prazo, por se tratar de um projeto importante, para 3 meses. Por quê? Por que isso? Porque através de um estudo feito, nós já observamos que a cidade de Barretos, sempre acolhedora aos problemas envolvendo a cidade, já está adequando, doutor Kiko, em muitos estabelecimentos a esse projeto de lei.
E isso é muito importante. Então, diante desse avanço, nós, através de uma emenda, foi proposto para que a redução fosse para 3 meses. Eu tenho certeza que essa emenda só veio ajudar o projeto, e aí a gente terá ele utilizado em grande, rapidamente, através da emenda do Paulo Correia. Quero aqui agradecer. O artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a criar uma rúbrica no orçamento de investimento e custeio da saúde para atendimento integral de programa educativo, que contempla o tema tratado nesta lei, garantindo os recursos necessários à sua implementação. Então, esse projeto de lei será um avanço, como foi dito, para a cidade de Barretos, tais como já é sucesso, e nós sabemos, em São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Paraná, Distrito Federal, Jundiaí e São Vicente. Por isso, deve ser analisado com cuidado excepcional, pois beneficiará toda a comunidade. Então, como já disse, temos aí exemplos de locais onde já foi utilizado esse projeto. Em Jundiaí, por exemplo, nós vimos aí o sucesso que veio trazer esse projeto, e os consumidores aprovaram essa ideia e essa mudança de hábito. Isso é apenas uma adaptação que será de fácil acesso para todos aqueles que irão aderir. Pode passar. Temos aí, exemplo como Belo Horizonte, a Prova Nova Lei, a sacolinha com os dias contados. E temos também, o que mais me chama a atenção, recentemente em Barretos, tivemos através da nossa diretora da Procon, nossa diretora Procon, que vem executando um bom trabalho, e a gente há de ressaltar, através da sua competência. Ela lembrou numa matéria que a responsabilidade pela implementação do consumo sustentável também passa a ser pelo poder público. E quando ela disse, eu fiquei bastante feliz, porque eu já tinha protocolado esse projeto há algum tempo na casa, estava nas comissões, e ela só veio reforçar e contemplar com alegria a minha intenção, que era, e ela, através de uma pesquisa que nos ajudou bastante, mostrou que metade do supermercado de Barretos ainda não usa essas sacolas biodegradáveis. E agora, através desse projeto de lei, através desse trabalho que a Jona fez junto ao Procon, tenho certeza que aqueles que ainda não se adequaram, vai se adequar através da emenda do Paulo, os 3 meses necessários, e assim nós ficaremos com um projeto importante em nossa cidade, de uma extrema necessidade no momento atual, que é o meio ambiente, que é nosso propósito. E essa ressalva feita através da Jona só vem enriquecer, porque hoje já temos essa lei, tenho certeza que será aprovada, e nós estaremos saindo na frente com relação a esse projeto. Aí foi através de uma pesquisa que ela fez nos supermercados onde já se utilizam desse projeto, dessas sacolinhas, e aí eu tenho certeza que alguns detalhes serão implementados com o tempo. Pode passar. Então, a intenção desse vereador é estimular as pessoas a consumir apenas o necessário e respeitar o meio ambiente, que não é inesgotável. Então, é muito importante sempre ressaltar essas cobranças, e aí tenho certeza que no final de tudo o meio ambiente vai agradecer todo o trabalho que nós estamos fazendo nessa Casa de Leis com relação à aprovação dessa sacolinha OX biodegradável, e nós estaremos fazendo nossa parte. Pode passar. E aí, portanto, estou agradecendo, mostrando realmente o verde. Eu queria ressaltar que essa semana, só um lembrete em relação com o tempo médio de decomposição dos resíduos. Eu vou citar alguns aqui para vocês verem o tanto que é preocupante quando se trata de meio ambiente. O papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. O jornal, 6 meses. Palito de madeira, 6 meses. O toco de cigarro, 20 meses para decompor. O nylon, mais de 30 anos, professor Reginaldo. E os chicletes, 5 anos. Pedaço de pano, 6 meses a 1 ano. A fralda descartável, 450 anos para se decompor. A lata de copos plásticos, 50 anos. A lata de aço, 10 anos. A tampa de garrafa, doutor Kiko, 150 anos para se decompor. O isopor, 8 anos. O plástico, 100 anos. A garrafa plástica, 400 anos. Os pneus, 600 anos. Vidro, 4.000 anos. A fralda descartável biodegradável, 1 ano. Enfim,
vocês verem a preocupação, a forma como hoje o nosso meio ambiente é encarado, porque esses materiais que eu acabei de citar estão aí envolvidos nos lixos aí, orgânicos, e nós sabemos o que é preocupante, o que tem causado para nós. E saiu uma matéria num jornal da cidade, falando do projeto de lei, onde cita aqui uma enquete feita com os moradores de Barretos, falando da aceitação do projeto. Isso é muito importante. E eu fico feliz porque cada vez mais a gente, no nosso dever como vereadores, estamos fazendo a nossa parte com relação à melhoria da nossa população. Quer uma parte? Obrigado pela parte, vereador Ipim. Quero utilizar do microfone aqui para dar os parabéns. Ganhamos mais um vereador ambientalista, que eu acho que é importante a defesa do meio ambiente, porque através dessas medidas, através de leis que nós criamos aqui na Câmara Municipal, você pode ter certeza, Vossa Excelência pode ter certeza que o meio ambiente vai agradecer no futuro. Então, na verdade, até a minha apresentação da minha emenda aí foi para colaborar com o projeto para que a gente coloque o mais rápido possível em prática. Parabéns mais uma vez, vereador de Pi. Eu agradeço as suas palavras, mas eu já sou um vereador do meio ambiente. Eu fiz o primeiro projeto nessa casa, um dos primeiros projetos, doutor Kiko, foi da reciclagem de lixo que eu fiz. Tive a oportunidade, o professor Reginaldo era secretário da Educação, da gente estar colocando aqueles recipientes dentro das escolas, ensinando os alunos a separar os lixos. E isso aí foi muito importante na época, foi um dos primeiros projetos meu. Então eu fico contente, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte sim. E eu tenho certeza que a população que nos assiste, a população que tem acompanhado o trabalho dessa casa, ela fica feliz quando a gente faz projeto que vem de encontro com a nossa realidade. Isso que eu acho que é importante. Os projetos de lei não podem ficar só engavetados. E nós estamos aqui pedindo para que seja colocado em prática, que seja realmente uma lei que nós vamos estar cobrando a população, cobrando o poder para que ele cumpra. Quer uma parte, doutor Kiko? Ué, o verde tem tudo a ver com o senhor, né, doutor Kiko? O senhor é do Partido Verde, tenho certeza que o senhor vai dar aquela parte. Senhor vereador, eu cumprimento Vossa Excelência pelo oportuno desse projeto. E lamento que esse projeto tenha um alcance muito limitado, porque existem outras coisas que precisam ser rapidamente sanadas. Começou com o projeto de Vossa Excelência, eu também vou apresentar um projeto mais ou menos semelhante a isso, mas em outra área. Deverão surgir mais projetos, nós deveremos fazer a nossa cidade parecer uma cidade realmente ambientalizada, com características de uma cidade que cuida da natureza. Um momento só, senhor vereador. Que cuida da natureza. E eu só lamento que, como disse a Vossa Excelência, que há coisas dentro do projeto, que é de um alcance muito grande e que, infelizmente, não pega as pessoas para conscientizá-las da obrigação que cada um tem de cuidar daquilo que é de todos nós. As sacolas plásticas começam com um projeto de purificação ambiental, mas existem coisas que as pessoas não fazem o mínimo empenho em cuidar realmente. Cito aí, principalmente, esses plásticos jogados na casa da gente para proteger jornais, essas propagandas jogadas no quintal da gente, jogadas no meio da rua, vão para os bueiros, entopem os bueiros e também são de um processo de degradação muito lento. Os rios, a gente vê pescadores, às vezes, eu fico até enojado de estar lá pescando com algum, de repente algum pega uma garrafa de Coca-Cola, puf, para dentro do rio. Não vai mais usar? Vai para dentro da água. Vai demorar 800 anos, 1000 anos para dissolver aquele projeto. Eu só tinha uma dúvida com relação ao projeto de Vossa Excelência, senhor vereador. As indústrias, e Barretos tem indústrias que exploram a produção de sacolas plásticas. Mais 10 minutos, nobre vereador. Elas não vão ser afetadas, elas já estão notificadas, elas já estão preparadas para fazer essa mudança dentro da produção delas. É isso aí que era a minha preocupação maior. Obrigado. Bom, nós temos a emenda que dará um prazo de 3 meses para se adequar. Nós temos também o que é importante, que a gente não gosta de falar, mas hoje no Brasil as coisas funcionam assim, tem as punições. Aqueles que não se adequaram têm uma multa prevista no artigo 3º de 100 UFIRs para por não praticar
esse projeto importante. Então, eu acho, doutor Kiko, a conscientização, como eu falei, de ser sustentável. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público, nós estamos fazendo a nossa. O setor privado, que é onde você citou, tem que fazer a dele. E o povo realmente também tem que fazer a sua, cobrando e participando ativamente desse projeto para que ele realmente possa dar o retorno. O retorno, eu não estou preocupado com o hoje. Eu estou preocupado com aquilo que eu estou vendo hoje no mundo de uma forma desagradável. A mídia mostra de uma forma prática tudo aquilo que o homem faz contra a natureza, contra o meio ambiente, tem voltado para ele de uma forma agressiva. E isso é preocupante. E a gente está tentando realmente mudar essa filosofia, mudar enquanto há tempo. Nós estamos fazendo a nossa parte como homens públicos. Esperamos que todos façam a sua e no final a gente vai contemplar com alegria o resultado positivo de todo esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tudo bem, Cipriano? Você dá uma balançada? Ah, tá. Aprovado por unanimidade o projeto. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 06/2011, de autoria do vereador Reginaldo da Silva, que concede título de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Carlos Alberto Louveira. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa, com vista ao vereador Otávio Alves Garcia. O vereador não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente pela normal tramitação. Está em segunda discussão. Com a palavra o autor, professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, Tidinho, em nome de quem representa, cumprimento todos os presentes e mais aqueles que nos assistem pela televisão, pela internet. Senhor presidente, Barretos, desde que eu era criancinha, que eu ouço dizer que Barretos era a capital do Vale do Rio Grande. Todos nós aqui já ouvimos essa expressão mais de uma vez. Barretos pretende ser a capital do Vale do Rio Grande. E é uma justa pretensão, né? De vez que uma das mais antigas cidades aqui do norte do estado de São Paulo, dona de uma tradição longa e rica tradição na área da pecuária, da agricultura. Então é justa a pretensão de Barretos. Mas há outros aspectos em que Barretos também, se quiser fazer jus a essa pretensão, Barretos precisa lutar para conseguir concretizar. Me refiro à polarização que Barretos tem que buscar e buscar se autoafirmar, procurando prestar serviços a toda a população, não só da nossa cidade, mas da nossa região, de outros municípios. Para ser capital do Vale do Rio Grande, Barretos precisa, fundamentalmente, prestar serviços para os municípios que nos rodeiam. Isso tem que ser na educação, e nós temos buscado essa polarização. Barretos, hoje, sem dúvida, é um polo educacional para a nossa região, para toda a nossa região. Invertemos tendências antigas, como, por exemplo, de alunos pegarem ônibus para estudar em São José do Rio Preto. Hoje nós temos ônibus de São José do Rio Preto que vêm trazer alunos para estudarem aqui em Barretos. Então, houve uma inversão de tendência, porque Barretos está exercendo esse papel de polo regional, de cidade sede da nossa região.
A mesma coisa está acontecendo com relação à saúde, especialmente com relação à Fundação Pio XII, que, sem dúvida alguma, polariza não só a nossa região, mas o Brasil todo nessa área de oncologia, né? E assim nos demais setores. Barretos precisa lutar para atender a nossa região. Só assim ela vai conseguir ser, de fato, uma capital do Vale do Rio Grande. E eu vou me referir agora à questão da justiça. A mesma coisa. No campo da justiça, especialmente na Justiça Federal, Barretos precisava conseguir atender a nossa região. Antes de termos aqui a Justiça Federal em Barretos, qualquer causa federal tinha que ser ajuizada em Ribeirão Preto, ou às vezes em outros casos em São José do Rio Preto. Então, com isso, Barretos perdia muito e não era efetivamente a capital da Vale do Rio Grande nessa área. Mas, felizmente, nós tivemos uma conquista muito grande com a instalação da Justiça Federal aqui em Barretos. Doutor Otávio, colega advogado, sabe da importância da instalação da Justiça Federal. Na época, eu tive a felicidade de acompanhar em Brasília a visita da deputada Luciana Costa, que foi uma das grandes incentivadoras e das pessoas que mais influenciaram na conquista da Vara Federal. E eu fui representando o então presidente da Câmara Municipal de Barretos, vereador Paulo Correia. Estivemos com o presidente do Superior Tribunal de Justiça e outras autoridades pleiteando a instalação da Justiça Federal, que finalmente foi vitoriosa. Esse pleito foi vitorioso e finalmente foi instalada, então, a Justiça Federal em Barretos. E, com a instalação da Justiça Federal, certamente outros órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo também relacionado com a Justiça, certamente se instalarão em Barretos e vai tornando Barretos cada vez mais a capital do Vale do Rio Grande, nessa área da justiça pública. Então, esse título que eu venho oferecer para o doutor Carlos Alberto Loverra vem nesse sentido, de cumprimentá-lo e homenageá-lo pelo trabalho que ele desenvolveu nessa instalação da Justiça Federal aqui em Barretos. O doutor Carlos Alberto Loverra é juiz federal, ele é natural de São Paulo, tem 46 anos, é casado e tem uma filha. Ele foi inicialmente advogado de 1991 a 1994. É bacharel em Direito, evidentemente, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da turma de 1989. Foi procurador do Estado de São Paulo de setembro de 94 a janeiro de 95. E juiz federal, juiz federal desde 1994 desde 1995 até a presente data, tendo inclusive exercido cargos importantíssimos no Poder Judiciário do Brasil. Por exemplo, ele foi juiz federal, presentemente, juiz federal, diretor do Fórum da Seção Judiciária de São Paulo, desde março de 2010, que é a atividade atual. E nessa condição, ele presidiu a instalação da nossa Justiça Federal, da nossa Vara da Justiça Federal aqui em Barretos. E muito contribuiu para isso também. Também foi juiz federal auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal em Brasília, na gestão do ministro Gilmar Mendes, de março de 2008 a fevereiro de 2010. Foi juiz federal convocado junto à turma suplementar da primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de abril de 2007 a fevereiro de 2008. E exerceu muitos outros cargos importantíssimos na Justiça Federal. E é por essa razão, então, que esse vereador vem pleitear que seja concedido a essa importante autoridade da Justiça Federal o título de cidadão honorário de Barretos.
e nesse sentido que eu peço o apoio de meus pares. O senhor quer uma parte, vereador? Obrigado pela parte, vereador Dr. Reginaldo. Mais uma vez, eu utilizo dos microfones para dar os parabéns. Eu também estive acompanhando em várias reuniões e eu vi o empenho do Dr. Louveira. É uma pessoa que não mediu esforços. Primeiro foi a aprovação da instalação da vara. Depois, a nível federal, com o Dr. Asfur Rocha. Depois veio aqui para o estado de São Paulo, TRF3, Dr. Roberto Haddad. O Dr. Asfur, eu concedi o título. O Dr. Roberto Haddad, o vereador Juninho Leite. E agora Vossa Excelência vem fechar todo esse pessoal que deu condições para que a gente pudesse ter a vara federal aqui em Barretos. Não deixando de ressaltar o empenho do prefeito, doutor Emanuel, o empenho da doutora Fernanda, do Soami, diretor do cartório, doutor Carlos, doutor Alex. Então, as pessoas que estiverem envolvidas com relação a essa conquista tão importante que torna polo regional a cidade de Barretos. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu, particularmente, acompanhei o trabalho dele, veio várias vezes aqui no município de Barretos, disponibilizou recursos dentro do próprio Tribunal TRF3 para que pudesse ter a inauguração o mais rápido possível. E foi até um tempo recorde, desde a autorização até a inauguração. Mas, mais uma vez, parabéns, doutor Reginaldo. Obrigado, vereador Paulo Corrêa. O senhor tem razão, foi realmente um trabalho de uma equipe, né? Uma equipe que começou aqui no nosso fórum de Barretos, com o trabalho do Soamin, do juiz, doutor Carlos, né, que realizaram todo aquele levantamento, né, precioso, que fundamentou justamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, foi um trabalho conjunto de muitas pessoas que conseguiram, então, sensibilizar o Superior Tribunal de Justiça e trazer para cá a Justiça Federal. O senhor quer uma parte? Obrigado, nobre vereador. Aqui eu gostaria de destacar, primeiramente, lhe parabenizar. Realmente, o Louveira foi uma pessoa de fundamental importância para a instalação da nossa vara federal. E citar mais alguns nomes, além do Asfur Rocha, ao qual o nobre vereador Paulo Corrêa concedeu o título de cidadão barretense, e do Roberto Haddad, em que eu também concedi esse título de forma unânime, com o apoio de toda a Câmara de Vereadores, dizer da fundamental importância que é a vara federal para o município de Barretos. Eu descobri que Barretos não tinha uma vara federal quando eu precisei dela, e tive que ir até Ribeirão Preto para procurar a justiça em nível federal. E hoje nós vemos ali mais de 8.000 processos já se tramitando e dando andamento na nossa vara federal, e futuramente vamos ter ali uma polícia federal, vamos poder tirar ali passaportes, tudo aqui na cidade de Barretos, realmente fazendo isso que Vossa Excelência diz, que é polarizando, fazendo com que Barretos seja realmente a locomotiva da nossa região. Eu gostaria de citar duas pessoas também que ajudaram e muito para a vinda da nossa vara federal. Uma que já é saudosa, que é o nosso senador saudoso, Romeu Tuma, e o qual nós provavelmente semana que vem estaremos formando uma comissão de vereadores para ir até a cidade de São Paulo entregar o título de cidadão barretense, que infelizmente ele faleceu, não podemos entregá-lo em vida, mas o senador Romeu Tuma foi de fundamental importância para que viesse instalar-se a vara federal no município de Barretos, e outra deputada Luciana Costa também, ex-deputada Luciana, que também nos ajudou muito. Mas Vossa Excelência está de parabéns, o Louveira realmente foi determinante, principalmente no andar, no desenrolar do projeto, na liberação de recursos, junto à Prefeitura, junto ao Tribunal de Justiça. A obra, como Vossa Excelência, o vereador Paulo Corrêa disse, foi feita em tempo recorde, foi muito bem feita. Hoje é um prédio imponente ali na Avenida 43, que realmente chama atenção. Então eu acho que foi uma conquista muito grande, foi uma conquista das maiores que Barretos já teve nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, parabéns, eu sei que Vossa Excelência se empenhou ao máximo, parabéns à doutora Fernanda, diretora do Fórum, que
encampou, junto com o Suami, também a doutora Mônica, a OAB, através do Neto, também, que fez um trabalho muito atuante. E foi uma união de esforços entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E sem vaidades, que é o mais importante, sem vaidades. A união de esforços realmente para se trazer um benefício para a cidade de Barretos. E eu acho que essa união de esforços ela é salutar, ela é muito válida, e quando ela acontece, só se colhe coisas boas. E de coisas boas que nós precisamos para seguir com o nosso município cada vez mais se desenvolvendo e crescendo. Então, parabéns novamente. Estou aqui já declinando meu voto, que voto favorável, e sempre que tiver projetos de cunho que realmente venham a ajudar a nossa cidade, estarei sempre votando com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência realmente sempre traz projetos de grandeza para esta casa, e esse título ele é muito merecedor a quem está sendo entregue. Parabéns. Muito obrigado, vereador, presidente. De fato, o senhor lembrou muito bem a figura do falecido senador saudoso Romeu Tuma. E eu me lembro muito bem, porque estive presente com ele, e aí quero ressaltar também que realmente houve a união dos três poderes, unidos justamente para poder garantir essa conquista para Barretos. E fui testemunha lá em Brasília de uma reunião com o senador Romeu Tuma, pude presenciar e testemunhar a alegria e o empenho que ele tinha em conseguir essa vara para Barretos, juntamente com a deputada Luciana Costa. Então, houve assim, uma aliança do Poder Legislativo Federal, do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, presente o prefeito municipal, doutor Emanuel Mariano Carvalho, e presente também o Judiciário. Aliás, o pleito se fazia junto ao Judiciário, mas tinha também funcionários, só a mim, representando o Judiciário de Barretos. De modo que foi realmente a união, uma união de esforços dos três poderes que viabilizou a vinda dessa vara federal. Agora, é importante lembrar que uma coisa é a decisão política, sem dúvida alguma, essencial, né? Mas entre a decisão política e a implantação efetiva, há uma distância bastante grande. É a distância das providências operacionais, dos trâmites operacionais. E essa responsabilidade coube ao doutor Carlos Alberto Louveira, que justamente fez o que pôde para poder instalar a vara e no tempo mais curto possível. De modo que foi uma empreitada assim, de rara felicidade para nosso município, que eu tenho certeza que vai, voltando aos pontos iniciais, vai fazer com que Barretos seja cada vez mais de direito e, de fato, a capital do Vale do Rio Grande. Já tínhamos, como me referi, a parte da saúde, que eu espero que nós mudemos também o nosso ponto de vista, porque há muitos que enxergam a saúde como um problema, né? Do caso, por exemplo, de a Santa Casa ter que atender pessoas de outros municípios, de tantos municípios. Não, na verdade, ela tem que ser enxergada como uma solução. Se Barretos quiser ser a capital do Vale do Rio Grande, ele tem que prestar serviço, e a saúde é uma das oportunidades que Barretos tem para se firmar cada vez mais como capital do Vale do Rio Grande. Mas também a educação, também, Barretos tem se firmado cada vez mais. E faltava justamente na área da justiça pública, que eu espero que agora realmente nós fechemos o círculo e sejamos realmente esse polo regional que sempre pretendemos ser. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Pois não, vereador. Tendo em vista que é um título e precisa de 2/3 da casa, eu acho que deveria fazer chamada. Dois vereadores não estão. Só falta o Kiko. Teve um problema com a filhinha dele, pediu a licença, e o Francisco, o sogro dele, sofreu um derrame. Ele foi
para acompanhar o sogro. Então vai ter que ser conosco. Tudo bem? Não, você tem 8, é que eu não chegou os dois, eu não tinha contado. Não, eles tiveram que sair por motivos particulares. Eu voto como é maioria qualificada, o presidente está votando. Então tem os 8 votos necessários para ser aprovado o projeto. Mas justificando, professor Reginaldo, que o doutor Francisco, o sogro dele, sofreu um derrame. Ele precisou de ir às pressas agora para Mutuca. E o Leandro Anastácio, a menininha dele, está passando mal. A esposa ligou, precisando levar a menininha para o médico. Então eu liberei os 2 vereadores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o título ao senhor Louveira, Carlos, deixa eu só pegar o nome completo dele aqui, porque Carlos Alberto Louveira. Não é que não está, meu computador aqui está está travando. Então já está aqui. Carlos Alberto Louveira. Aprovado em segunda discussão, né? O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Parabéns, professor Reginaldo. Projetos em discussão única. Projeto número 8/2011, de autoria do prefeito municipal. Bom, esse projeto é o do Instituto de Previdência, não foi feita audiência pública ainda, então eu peço a prorrogação de vistas, tendo em vista que a audiência vai ser sexta-feira, às 10 horas da manhã. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tudo bem aí, Flávio? Pegou? Projeto número 47/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a INAPAS, Instituto Nacional de Apoio à Educação e Desenvolvimento, Pesquisa em Assistência, para proporcionar estágio a estudantes do curso técnico de enfermagem. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres, faz parte do regimento. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. Em discussão única. O vereador Otávio Alves Garcia solicita apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Em complemento, projeto de resolução número 04/2011, de autoria da mesa, que abre crédito suplementar no valor de R$10.000. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador professor Reginaldo solicita apreciação redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 7/2011, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior, que concede título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Nelson Marqueselli. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura do parecer, é regimental, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Eu vou falar 5 minutinhos apenas. Guilherme. Não, já vou pedir depois, já em seguida, já o segundo, e já acaba com isso hoje. Meu segundo título. 3 títulos. Imagina. Senhor presidente, senhores senhor presidente, senhores vereadores, eu com muita satisfação, eu dei 5 títulos nessa casa. 5 títulos. Meu primeiro título de cidadão barretense foi dado para o Dr. Francisco de Assis Salgado. Ele foi superintendente do SENAC, que fez as ampliações do SENAC. Meu segundo título foi dado para o Roberto Haddad, que trouxe a vara federal para o município de Barretos. Meu terceiro título foi dado para o Sérgio Gomes, que trouxe o Shopping Center para Barretos. Quarto título foi dado para o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que vai vir dia 15 receber. E agora o quinto título, Nelson Marqueselli, deputado federal, que faz muito pela agricultura. Como a nossa cidade tem uma veia agrícola muito forte. E os ASO nós vamos dar agora de cidadão benemérito. Os ASO já tem o título de cidadão barretense. Eu estou propondo para ele cidadão benemérito, pelo tanto que ele fez pelo município de Barretos, os ASO. Então nós vamos, ASO, para quem não conhece, é o João de Almeida Sampaio, nosso ex-secretário da Agricultura. Né, Mazinho Dias? Para portuguesa? Mazinho, esse Mazinho. Parabéns, Mazinho, pelo seu programa. Cada dia arrebentando de audiência. Parabéns. Você e ao Leandro. Manda meu abraço a todos lá. Então, hoje foi o Euripinho. O Euripinho estava lá no programa do Mazinho hoje. Estourou de audiência. Então, Nelson Marqueselli. Nelson Marqueselli é um deputado que defende a classe ruralista, que defende a agricultura, o agronegócio, defende os idosos. Ele tem uma bandeira realmente na atuação política irreparável, é um trabalho realmente dignificante. E ele nos concedeu 2 emendas, a qual nós vamos comprar 2 ônibus, que é o sonho deste vereador, conseguir esses ônibus. Um ônibus nós vamos utilizar porque nós temos um trailer que eu consegui há uns anos atrás, que inclusive hoje ele é utilizado no projeto Sorrindo na Escola, que o nobre vereador Euripinho tem essa participação. Ele catou meu trailer para colocar, mas está fazendo um belo trabalho. Parabéns, vereador Euripinho, um belo trabalho. Mas infelizmente o trailer, para percorrer a zona rural, ele tem uma séria dificuldade para sair em rodovias, para o transporte, e o ônibus ele faz esse trabalho com muito mais agilidade. Então já pode levar a equipe com médico, com enfermeiras. Não, é um ônibus normal, Então ele liberou uma emenda de R$200 mil para se comprar um ônibus da saúde, que nós vamos percorrer as comunidades rurais, nós vamos percorrer as comunidades da cidade que não tem ainda um postinho de saúde, a exemplo, o bairro Monte Alegre, Jardim Caiçara, Nova Barretos. Enfim, esses bairros mais afastados, o ônibus também vai poder fazer todo esse trabalho de prevenção, que vai com o médico, com o dentista, enfim. É um trabalho muito bonito que vai se fazer com esse veículo e com os profissionais que estarão trabalhando dentro desse veículo. E ele também nos concedeu uma outra emenda de R$200 mil para comprar um ônibus, só que esse na área de educação, um ônibus escolar. O projeto chama-se Caminhando para a Escola, que você proporciona aquelas crianças que têm que ser transportadas da zona rural para a cidade, um ônibus de boa qualidade. Como Barretos, nós já temos um transporte escolar gratuito que já faz esse trabalho, mas nós não temos um ônibus que traz as pessoas que querem fazer cursos técnicos, faculdade, cursos profissionalizantes. O próprio EJA, nós temos um índice de analfabetismo muito alto na zona rural ainda, infelizmente. Só que as pessoas às vezes não entram no curso do EJA por falta de transporte. Então esse ônibus nós estamos direcionando para aquelas pessoas que já não são mais crianças, mas que
precisam do estudo, que precisam da qualificação profissional e querem ganhar esse conhecimento, que eu acho que aprendizado, professor Reginaldo, não tem idade, não tem tempo. Então, esse ônibus vai proporcionar aquelas pessoas que queiram vir para a cidade, para fazer uma faculdade, um curso, um EJA, um IFET, ou até mesmo a faculdade aberta, a universidade aberta, Paula Souza, Faculdade Barretos, Unifeb, quem quiser vir, esse ônibus vai estar proporcionando às comunidades rurais poder vir para a cidade fazer esse transporte. Vossa Excelência tem uma parte, é claro. Senhor presidente, o senhor está de parabéns pela iniciativa de conceder o título ao deputado Nelson Marqueselli, por muitos motivos, né? Porque se trata também de uma pessoa que tem dado uma grande contribuição para o Estado de São Paulo e também para a nossa cidade, e também com relação a esses projetos que Vossa Excelência está se referindo, dos 2 ônibus, a preocupação com a saúde e com a educação. A saúde é tão necessária, tão importante, e a educação da mesma forma. E é sempre bom lembrar, e esse é também um dos motivos do meu aparte, é que as pessoas que residem na zona rural têm o mesmo direito que as pessoas que residem na zona urbana. E cabe ao poder público garantir que elas possam usufruir desses direitos da mesma forma. Então, o direito a ter a saúde tem que ser viabilizado, assim como também o direito de acesso à educação, às escolas, às universidades, ensino profissionalizante, também tem que ser viabilizado. Então, Vossa Excelência foi muito feliz quando idealizou esses projetos e agora mais feliz ainda quando concede o título a uma pessoa que ajudou a concretizar esse intento. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, nobre vereador. Eu acho que realmente esse é o caminho. Eu acho que eu já disse aqui para várias pessoas que eu tenho a vontade de fundar um partido, que é o PES, Partido da Educação e Saúde. Partido da Educação e Saúde, porque são os fundamentais. Porque a pessoa que tem educação, ela tem melhor cultura, ela consegue se profissionalizar melhor, ter um salário melhor, consegue dar lazer, turismo. E a pessoa que tendo a saúde, ela consegue trabalhar, estudar. E esses são os dois fundamentos que são obrigatórios e faz parte da lei de responsabilidade fiscal. A educação, todo o governo tem que investir 25% no mínimo em educação e saúde no mínimo 15%. E a gente vê várias pessoas com partidos, o meu é PTB, Partido Trabalhista, mas todo mundo é trabalhador, o DEM, todo mundo é democrata, o PP, todo mundo é progressista, o PMDB, todo mundo é democrata e moralista, e assim vai indo. Mas eu acho que os fundamentais, republicano, todos nós somos republicanos. Estão criando agora o Partido Federalista, nós temos o PV, o Partido Verde. A pessoa, quando tem educação, ela não vai respeitar o meio ambiente? É lógico, isso é uma coisa lógica. Então, eu acho que o principal que precisava ter um partido que representasse, que é a educação e saúde, infelizmente, dos 37, hoje 38 partidos que existem no Brasil, nós não temos ainda o PES ou o PSE, pode ser, Partido da Saúde e Educação ou Partido da Educação e Saúde, que seria uma bandeira que seria interessante ser levantada, de repente, por essa Casa de Leis e se tornar um partido, futuramente, um partido político. Mas isso é outra página, é outra história, né, professor Reginaldo? Mas o mais importante, nós estamos concedendo um título ao deputado Nelson Marqueselli. Logo, logo ele vai estar vindo em Barretos receber esse título. Gostaria de contar com Vossa Excelência aqui no dia da solenidade, porque realmente é uma pessoa merecedora, uma pessoa muito simples, uma pessoa que veio da roça, que é o deputado Nelson Marqueselli, e agora passa a também ser um cidadão barretense. Muito obrigado a todos.
Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pede para mim, Cipriano. Segunda discussão. Eu solicito segunda discussão e votação na noite de hoje. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. A segunda discussão e segunda votação. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a redação final na mesma noite. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Passaremos à discussão. Pois não, nobre vereador. Senhor presidente, eu solicito a inclusão do projeto de lei número 24 de 2010, que dispõe sobre o licenciamento ambiental municipalizado. Haja vista, e gostaria de agradecer também o apoio do vereador André Rezec, né, que agilizou para a gente o parecer e tornou-se possível também ao doutor Kiko e ao doutor Francisco. A necessidade, segundo o nosso secretário, porque existe a possibilidade de conseguir uma verba para a implantação do bosque municipal e, para isso, precisa de um licenciamento ambiental. E, em passando esse projeto, o licenciamento ambiental pode fazer pela própria prefeitura o mais rápido possível e aí conseguir tais recursos. Então, eu solicito a inclusão e vou solicitar também a votação em primeira e segunda votação na noite de hoje. Ele não está aqui, né? Ele está tudo por aqui, né? Projeto de lei complementar número 24/2010, pedido de inclusão na pauta pelo vereador Cipriano. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na pauta. Projeto de lei número 24/2010, dispõe sobre o licenciamento ambiental municipalizado e dá outras providências. Você sabe o quórum dele? Só um instantinho, eu vou ver qual que é o quórum dele necessário. Eu sei, mas é bom a gente falar qual que é o quórum, né? Não entrou. Não entrou. Não, entrou só o parecer. Bom, senhores vereadores, para não ter nenhum tipo de celeuma, vamos colocar a maioria qualificada. Não? Simples. Não prefere colocar absoluta? Tá bom. Então, quórum necessário para aprovação, maioria simples. Não tem problema nele. Vamos colocar a maioria simples, mas tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Está em discussão o projeto. Tem emendas também o projeto, né, nele? Tem emenda, interessante falar. Só um instantinho, senhores vereadores. O projeto entrou, não estava no sistema. Nós vamos nos adequando aqui para conseguir aprová-lo. A Comissão de Justiça e Redação as comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador, professor Reginaldo, dispensa a leitura dos pareceres, é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, dispensa da leitura dos pareceres. Aprovado por unanimidade, dispensa da leitura dos pareceres. O projeto existem emendas, que eu gostaria de pedir, uma emenda, que eu gostaria de pedir que o primeiro secretário pudesse ler para nós essa emenda. Processo número 3065/2010, projeto de lei complementar número 24/2010. Apesar de concordar com o posicionamento do vereador Paulo Henrique Correia por esta comissão, manifesto-me em separado
por entender a necessária a apresentação de emenda a fim de evitar celeumas futuras. Diante disso, apresenta a seguinte emenda. Emenda supressiva do parágrafo único do artigo 10 do projeto de lei. Assim, acolhida a emenda, sou favorável à matéria, deixando a decisão final ao cargo do doutor plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 4 de abril de 2011, segue assinado pelo vereador André Rezec. A emenda, eu também acho bastante pertinente, o vereador trouxe para a gente ver aqui, trata do seguinte, no artigo 10, fala sobre a aplicação de penalidades, caberá recurso ao chefe do executivo. E aí, no parágrafo único, no caso de imposição de multa, o recurso somente será processado, garantido distância, mediante prévio recolhimento. Ou seja, a pessoa, segundo esse parágrafo, teria que pagar a primeira multa para depois pedir para o recurso. Aí, retirando isso aqui, a pessoa pode entrar com recurso sem o pagamento da multa. Eu acho pertinente e até eu peço a votação de todos favorável à emenda. Bom, aqui conversando com a nossa diretora parlamentar, com a Neire, ela nos atentou que por excesso de zelo nós vamos colocar a maioria absoluta por se tratar de código tributário que possa vir a ter algum tipo de despesa. Então vamos colocar em maioria absoluta. Voto. Aí o presidente vota. Tá? Então está em discussão o projeto. E as emendas? Não havendo oradores, está em votação primeiramente a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda do vereador André Luiz Rezec. Não, o doutor Otávio. Como é que é? O doutor Otávio votou contra. A Vossa Excelência está votando contra a emenda? Contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia. Está em votação, em primeira votação, o projeto. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia. Está... Não, desculpa, vereador, pois não. Senhor presidente, esse projeto já se encontra na casa desde novembro do ano passado, então, e devido à necessidade, solicita segunda discussão e votação. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em segundo... Eu já coloquei em votação a segunda discussão? Está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Otávio? Aprovado contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final na mesma noite. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia, a redação final. O projeto será encaminhado ao Executivo para sanção. E aí, Ney? Tem. Mas tu conseguiu pegar a assinatura do Francisco? Senhor presidente, eu solicito também a inclusão do projeto de lei número 54, 2011, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$150 mil para a Casa do Oleiro. Esse valor. Pô, o André ficou até agora mesmo aqui esperando ver se o projeto ia entrar na pauta. Acho que ele foi embora. O André é da Casa do Oleiro. Entrou na pauta. Mas acho que ele foi embora. Agradecer novamente ao vereador André. Não, mas esse é para comprar, é uma emenda que está desde 2008, é a emenda federal, se eu não me engano foi do José Aníbal, agora que foi liberado, que é para comprar equipamentos para eles, que eles falaram assim que o dinheiro que eles recebem é só para... Não, é para pagar pessoal, e que está muito degradada, a casa está precisando de comprar cama, fogão, geladeiras, que é para comprar esses equipamentos. Mas Vossa Excelência, se quiser, está à disposição, nobre vereador.
Pode ir?